Olá, tudo bem, queridos alunos, queridas alunas? Vamos dar início a mais uma super videoaula. Agora iremos falar de um assunto que está super em evidência, isso mesmo, os testes práticos que estão fazendo no momento das entrevistas para novas vagas de emprego. O meu nome é Marcel, o mago do Excel. Marcel, estão fazendo testes práticos, isso mesmo. Como sempre falo, mais de 95% das vagas de gestão e que necessita de análise, eles exigem o conhecimento do Excel. Dessas 95, mais da metade, os recrutadores e recrutadoras já estão solicitando, ou seja, exigindo que no momento da entrevista, você vai passando as etapas e eles chamam você para fazer um teste de Excel na hora, sem enrolação, ao vivo, ok? E você tem que se sair bem. Lá eles pedem PROC-V, eles pedem Conte-Se, Soma-Se, tabela dinâmica, gráfico, índice. Algumas vezes você precisa usar o índice junto com intervalo dinâmico, então você vai ter que saber usar o desloque, CORRESP e assim sucessivamente. Aqui nessa aula, nós pegamos um teste de nível intermediário para avançado, inclusive tem algumas coisas que são bastante avançadas aqui, e é um teste real para uma vaga de analista. Preste atenção, vaga de analista. Você imagina então, se fosse uma vaga para supervisão, para coordenação, para gerência, o que não estão pedindo? Então, a partir de analista até gerente, essa prova, ou seja, esse teste prático, ele é muito bem aplicado. E se você, na sua empresa, quer saber se alguém realmente sabe o Excel, você pode aplicar o mesmo teste, porque ele estará disponível para que você acesse a planilha em branco, como está aqui, apenas com a base de dados e as perguntas, assim como ao final da videoaula, nós iremos disponibilizar também ela finalizada, para que você possa estudar. Muito bem, vamos começar. Aqui o recrutador ou recrutadora está pedindo para que você responda algumas questões. E essas questões, elas estão dispostas nas páginas desde a 01 até 06. Em algumas das páginas tem mais de uma pergunta e você vai ver isso ao longo aqui do nosso teste, ok? E também é muito importante deixar claro que eles te darão no máximo até 2 horas. O normal é que o mesmo teste deva ser feito em 1 hora. Isso mesmo, você só tem 1 hora para fazer. Talvez a gente leve um pouco mais de 1 hora para fazer, porque eu vou explicar o passo a passo para que você possa entender. Vamos lá? Eu espero que a partir de agora você esteja muito preparado ou preparada e não se frustre mais de não passar nos testes práticos de Excel. Então vamos lá. Aqui a primeira coisa que nós temos é a base de dados. Aqui na base de dados nós temos a coluna B, C, D, E, F, que informa a UF, o código da UF, o código do município, o nome do município, população estimada. Notadamente, você consegue perceber que isso é uma base de dados tirada do site do IBGE, independente se está ou não atualizado, porque se está ou não atualizado não é o mote da nossa aula, ok? Então vamos lá. Vamos responder agora a primeira pergunta e entender o que estão nos requerendo. Primeira pergunta. Insira as UFs dos estados brasileiros em ordem alfabética, de UF na coluna A, e em seguida informe a população de cada estado. Então, para que eu possa trazer a UF, ou seja, nós temos aqui, se formos até lá embaixo, eu vou puxar aqui até embaixo, eu estou indo devagar primeiro, mas eu não trabalho assim devagar, eu trabalho bem rápido, mas para que você não se perca, eu estou indo um pouco mais devagar. Você vê que se repete muitas UFs, ok? E você não pode levar para lá as UFs repetidas, você precisa apenas dos nomes exclusivos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou congelar os painéis, então quando eu for lá embaixo, eu já sei qual é a coluna que eu estou trabalhando. Eu vou selecionar todos os dados aqui dessa coluna B, não a coluna toda, mas os dados que estão preenchidos. Volto aqui para a página 1, essa é a primeira técnica que você pode usar. E seleciono e colo apenas as informações, ok? Apenas as informações. Colar as informações, eu venho aqui em dados
E tem uma função muito interessante que os meus alunos já aprenderam, e você também está aprendendo agora, chamada remover duplicatas. Eu posso clicar aqui ou pelo teclado Alt, S de sapo, M de Marcel. Aviso de remoção de duplicados. Expandir a seleção, você coloca continuar com a seleção atual e remover duplicados. Quando aparecer, aí vai aparecer o remover duplicados, você dá OK. Ele está dizendo que tinham 5.543 valores duplicados encontrados e removidos e 27 valores exclusivos, ou seja, 27 UFs. Com as UFs já aqui, nós vamos tirar esse total que está aqui embaixo, que já estava aqui na planilha, ok? Eu apaguei. E agora sim, nós vamos agora fazer a classificação. Eu posso clicar e selecionar todas essas informações que já estavam aqui, ok? E agora eu venho aqui em dados e classificar de A a Z. Já classifiquei em ordem alfabética. Ele pede: insira as UFs dos estados brasileiros em ordem alfabética de UF na coluna A. E em seguida informe a população de cada estado. Para que fique mais organizado, eu vou inserir uma linha aqui e vou colocar o título dessa coluna de UF e vou centralizar. Agora ele está pedindo a população de cada estado. Então, o total da população. Então, ele agora quer o total de população. O total da população, a gente traz através do soma C. Como é apenas um critério, nós vamos usar o soma C. Mas se fosse mais de um critério, ou seja, se fosse o F e cidade, por exemplo, nós usaríamos o soma CIS, porque ele comporta um ou mais critérios. Inclusive o soma CIS você pode usar aqui, mas nós iremos usar o soma C. Igual soma C, olha o que ele já abre aqui o Excel para todas as fórmulas, a sintaxe da fórmula. E na sintaxe da fórmula, ele já nos informa aqui que ele quer um intervalo. Olha só, ele deixa em negrito, eu vou colocar aqui para cima, e ele deixa em negrito. O intervalo ele sempre está relacionado aos meus critérios, e isso quando você assiste os nossos cursos, ok? Você entende porque eu bato muito na tecla que o intervalo está relacionado ao critério e o critério ao intervalo. Se o meu intervalo está relacionado ao meu critério, o meu critério aqui neste caso é o F. Então eu vou para o intervalo aqui na minha base de dados que está referenciando as UFs, que é a coluna B, ok? Clico nela e dou um F4 para travar o intervalo. Ponto e vírgula, agora ele pede o meu critério, ou critérios, nesse caso é critério. Eu aponto agora para o meu primeiro critério. Como eu não irei puxar a minha fórmula para a direita, mas irei puxá-la para baixo, eu posso deixá-la sem nenhum travamento aqui com o sifão. Então não precisa usar a técnica de travar para deixar ela como referência absoluta nem relativa. Feito isso, eu teclo no ponto e vírgula e agora ele está me pedindo o intervalo da soma. Aonde está os totalizadores, a coluna que mostra onde estão os totais de população. Eu venho aqui na base de dados e eu identifico o que é na coluna F e teclo nessa coluna F e vou uma vez no F4 e travo o meu intervalo. E eu teclo no Enter, ele já traz automaticamente a quantidade de população nessa primeira UF, que é aqui no Acre. Eu vou agora no Ctrl 1, o 1 lá de cima do teclado não é o numeral 1 do teclado alfanumérico, ok? Mas sim aqueles numerais que estão ordenados horizontalmente logo acima do teu teclado, pode ser tanto no teu notebook assim como no teu PC, é da mesma forma, certo? E aqui em formatar células eu venho em número e coloco aqui, ó, categoria número, usar separador de milhares e tiro as minhas casas decimais e dou OK. Feito isso, eu alinho aqui a minha esquerda, que fica visualmente mais legal. Eu já posso aplicar aqui o meu congelar painéis, e quando eu puxar aqui para baixo, já fica preso, olha lá, a informação das colunas. Dei Enter e ele automaticamente trouxe a informação da segunda exigência que ele faz na primeira pergunta.
Então, nós já respondemos a primeira pergunta. Colocamos as UFs dos estados brasileiros em ordem alfabética e também informamos a população de cada estado, beleza? Agora você consegue trazer também as UFs através de uma tabela dinâmica. Você vai bem aqui, ó, em inserir tabela dinâmica e selecionar uma tabela ou intervalo, tabela, intervalo. Você vem bem aqui, ó, em base de dados e seleciona apenas essas aqui, ó, esse intervalo todo aqui da UF, inclusive junto com a UF. E dá OK. Você selecionou, olha, da B1 até a B5571, 5571 e dá OK. Feito isso, eu quero colocar na disposição vertical, ou seja, em linhas. Eu trago a informação onde tem quadradinho do lado, é porque tem informação. Existe uma coluna com um título viável que a tabela dinâmica está conseguindo ler. Eu trago para cá linhas, ok? Eu posso tirar essa janela de diálogo e você vai notar que da mesma forma que você fez através do remover duplicatas, você consegue fazer as mesmas funções dentro de uma tabela dinâmica e você traz os valores exclusivos também. Veio o total aqui geral. Botão direito, remover total geral. Basta você copiar essa informação, dá um Ctrl C, vem aqui, não colhe direto, Alt C VV. Beleza? Então já fizemos mais uma forma de como você consegue trazer para dentro desse contexto mais uma forma de resolver. Ok? Então vamos lá. Feito isso, nós vamos agora resolver a página 02. Por favor, criar uma tabela que informe a quantidade de municípios por UF. Olha, quantidade de municípios por UF. Então a gente vai colocar aqui, olha, UF, beleza? Vamos tirar esse sublinhado e vamos também colocar ali, ela quer a quantidade. Deixa eu ver aqui direito. Quantidade de municípios. Quantidade de municípios. Feito isso, nós vamos, já que nós já fizemos a primeira página e lá já tem as UFs, eu posso copiar as UFs daqui, dando um Ctrl C, eu já trago as UFs para cá. Então já ganhei tempo. Eu tiro o sublinhado, que a gente não está trabalhando com ele, e agora eu preciso encontrar a quantidade de municípios. Eu vou aplicar aqui congelar painéis, que facilita a minha vida. Então, vamos lá. Eu preciso encontrar a quantidade de municípios por UF. Para que eu consiga encontrar a quantidade de municípios por UF, eu preciso fazer a contagem de quantas vezes se repete em cada UF um município. Então vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Que o Uirapuru, esse nome Uirapuru, ele é do município de Goiás e ele é o único aqui. Mas se tivesse dentro do Goiás outro Uirapuru, você pode ter certeza que pelo IBGE o código do município seria outro. Então ele é outro município para o IBGE. Por quê? A localização dele, ou seja, a longitude e latitude são diferentes, então realmente é outro local com o mesmo nome. Não tem problema, é igual na sua cidade, que você encontra lojas às vezes com os mesmos nomes, restaurantes com os mesmos nomes e assim sucessivamente. Mas as cidades também podem acontecer esse fenômeno de você ter o mesmo nome dentro do mesmo estado. Agora imagina no Brasil, claro que vão ter cidades repetidas. Mas o que eu estou querendo chamar a tua atenção, que se eu contar quantas vezes se repete uma UF, ela, se você notar, ela se referencia essa UF a uma cidade. Então, se repetir aqui a UF Goiás 100 vezes, quer dizer que tem 100 cidades. Opa, Marcel, então eu entendi que pelo Conte-se eu consigo encontrar a quantidade? Consegue. Então nós vamos vir aqui, ó. Quantidade de municípios por UF. Então vamos lá. Igual conte.se, o intervalo ele sempre está relacionado ao meu critério. Meu critério é o UF, então meu intervalo sempre está na minha base de dados ou pode estar aqui na mesma planilha.
mas ele está numa planilha diferente. Eu seleciono aqui a minha coluna relacionada ao meu critério, ou seja, esse intervalo relacionado ao meu critério, ponto e vírgula, e travei através do F4. Volto aqui em página 2 e informo o meu critério e fecho o meu parênteses. Ele já me informou, agora centralizei, Ctrl C e terminei. Ele está me dizendo quantos municípios nós temos aqui em cada UF. Marcelo, mas eu queria ajeitar, não tem problema. Você pode colocar as bordas, ok? Como eu estou colocando, e vai ficar mais bonitinho o teu trabalho, mais apresentável. Assim como aqui também você pode selecionar tudo e aplicar as bordas. Isso não é um problema, certo? Vamos aplicar as bordas aqui. Então apliquei as bordas aqui e agora vou aplicar as bordas aqui também, o restante das bordas aqui do outro lado. Aplicadas as bordas, nós vamos passar agora para a página 3 e vamos ver quantas perguntas nós temos para serem respondidas. Página 3 tem 3 perguntas. Favor informar o total da população das UFs listadas na base de dados. Note que ele quer saber o total, ou seja, o total de pessoas relacionadas às UFs. Você tem esse total aqui, certo? Que é o total da população, você pode somar aqui. Assim como você tem o total também nessa coluna. Vamos colocar bem aqui, ó, igual subtotal. O que faz a função subtotal? Se eu quero somar, nesse caso eu quero somar, eu digito aqui, ó, o numeral 9. Se eu quisesse usar outra função, fosse média era o numeral 1, se fosse mínimo era o numeral 5 e assim sucessivamente. Ponto e vírgula agora que eu informo o intervalo e travo se eu quiser esse intervalo, fechei o parênteses e dei enter. O que faz essa função subtotal? Se você estiver trabalhando com filtros, olha, anote isso porque isso é muito, mas muito importante. Se você estiver trabalhando com filtros e você selecionar apenas a UF Roraima, ele vai somar apenas os municípios, as populações dos municípios que estão aparentes aqui de Roraima. E ele vai excluir do cálculo os outros municípios das outras UFs. E isso é muito importante para que você não erre o seu relatório e os seus trabalhos. Eu já vi muita gente errando colocando no lugar do subtotal o soma. Quando você usa o soma, independente se está aplicado o filtro aqui ou não, se você selecionar aqui, ó, vier em dados e aplicar o filtro, olha o que acontece. Eu venho aqui e vou colocar só os municípios do Acre. Aqui eu estou com 418 milhões e assim vai embora. Eu venho aqui, coloco só o Acre, dou OK. Olha o que vai acontecer. Ele automaticamente diz que são 4 milhões, 799 mil e assim sucessivamente vai embora. Quando eu clico e mando selecionar tudo, ele volta para os 418 milhões. Agora eu vou colocar bem aqui o soma. Olha que o soma vai fazer no mesmo intervalo. E vou dar Enter. Quando eu faço isso, eu vou trazer as formatações para cá, vou aumentar a largura automática da minha coluna, olha agora. Quando eu pego e coloco de novo só a UF Acre, ela continua somando tudo aqui no soma e no subtotal, ela apenas o que está aparente. Isso é muito importante para todos nós, ok? Isso é uma super dica para vocês. Aqui, como ele quer o total da população e está aqui o total da população, eu venho bem aqui na caixa de nomes, meus alunos sabem que eu uso muitos nomes, eu vou colocar aqui, ó, TOT, ou população, né? População, não pode colocar acento, C cedilha, caracteres especiais aqui, nem dar espaço, underline, TOT, de total. E dei Enter, só funciona se você teclar o Enter. Feito isso, eu volto aqui, olha, população total. Eu volto aqui na página 3 e igual população, olha, já aparece aqui, ó, população total. Vou com a tecla direcional para baixo e uso o Tab. Ele já escreveu, ou podia ter escrito tudo, certo? E dou Enter, ele já traz a informação. Na hora que muda a informação lá,
muda também aqui. Por isso que eu deixei o subtotal para você ver que é automático. Eu volto aqui em base de dados, eu vou colocar vou colocar aqui o Amazonas e vou dar OK. Está aqui a população, OK? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou voltar aqui na página 3, olha, esses 7.575.000 tem que estar aparecendo aqui, ó. Apareceu. Aí se eu voltar aqui, tirar os filtros e der OK, note que ele volta para os 418 milhões. Quantos municípios, agora a quarta pergunta, quantos municípios tem a quinta maior UF em número de municípios? Você pode usar através do PROC-V usando um arranjo muito simples, através também de uma tabela dinâmica. Então, nós vamos vir e inserir uma tabela dinâmica bem aqui nesse espaço. Eu já cliquei aqui, venho inserir tabela dinâmica e eu venho aqui na minha base de dados e seleciono todo o intervalo. Não pode ter intervalos, ou seja, em branco. Te dar um exemplo, se a coluna C estivesse em branco, sem informação, a tabela dinâmica não funciona. Se tiver alguma linha em branco em qualquer lugar aqui deste intervalo, e não funciona também. Todos tem que estar contínua a informação para que a tabela dinâmica possa funcionar. E dou OK. Eu preciso, olha só o que ele está pedindo para mim. Quantos municípios tem a quinta maior UF em número de municípios? Olha, número de municípios. Então eu venho aqui ao UF e coloco ela em linha. E agora, em número de municípios, eu venho e vou somar a quantidade de municípios. Então eu posso vir aqui, ó, no código da UF e fazer a contagem. Então eu coloco a contagem, então quantos municípios vão ter, e dou OK. Quando eu dou OK, note que ele já trouxe. Se tiver aparecendo para você diferente a tabela dinâmica, você vem bem aqui, ó, em Design, Layout do relatório e clica, ó, mostrar em formato de tabela, que ele mostra em formato de tabela. Aqui, ó, campo de tabela dinâmica eu posso fechar, que eu não vou mais precisar. E eu preciso agora classificar isso aqui. Se você tentar classificar por aqui, não é por aqui, porque os numerais estão aqui. Então eu tenho que selecionar todos os numerais. Venho aqui em dados. Eu quero o quinto, né? É isso que ele está pedindo. Quinta maior UF. Então é do maior para o menor para que eu possa classificar. Como primeiro maior, segundo maior e assim sucessivamente. Está aqui, ó. E bem aqui do lado eu coloco o numeral 1. Eu vou alinhar ao centro, vou até aqui embaixo e vou através da opção série e eu trago e dou OK. E ele vai, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também você consegue fazer a mesma coisa se você der um duplo clique aqui do lado desse numeral 1 e ele aqui embaixo, ó, você preencher série. Ele também faz a mesma coisa, ok? Então, duas formas de fazer a mesma coisa. Às vezes tem 3 até 4 formas de você fazer a mesma coisa no Excel. Agora, através do PROC-V, você consegue trazer o quinto. Olha, o quinto é o Paraná, que tem 399. Então, a gente vai aqui, ó, igual PROC-V. Olha como é legal. E acaba ficando meio que automatizado, né? Igual PROC-V. Como é o quinto, então eu já sei que é o numeral 5. Eu digito o numeral 5, que é o valor procurado. Ponto e vírgula, e aqui, deixa eu trazer aqui para cima, minha sintaxe, aqui eu informo todo o intervalo e a informação está na primeira, na segunda, na terceira coluna, eu digito a minha coluna, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, fechei e ele traz 399, ok? Então, é uma forma que você tem de conseguir trazer essa informação. Assim como existe uma fórmula chamada maior igual maior, aí fica mais automatizado ainda, ok? Que ela, dentro de uma matriz, você informa dentro dessa matriz qual é a grandeza que você quer trazer. A primeira grandeza, ou seja, o maior, é a segunda, é a terceira, é a quarta e assim sucessivamente. Aí você seleciona o intervalo, aqui você selecionou o intervalo e agora você precisa trazer o quinto e dá Enter. Olha o que acontece. Da mesma forma que ele trabalhou ainda agora, através do PROC-V você consegue trazer também no maior.
Se for de uma forma mais automatizada, você consegue trazer através do maior. Mas também através de um arranjo você consegue trazer através do PROC-V. Ok? Vamos agora à quinta questão. Qual município equivale ao código do IBGE relacionado abaixo? Ele não está dizendo qual é a função de procura que você tem que usar. Vamos usar o PROC-V, mas poderíamos usar também aqui o índice com o CORRESP em conjunto. Então, olha, Código Município 0015, Alta Floresta do Oeste. Beleza, então ele quer que você faça aqui um PROC-V, ok? O valor procurado está aqui do lado, e agora o código do município, eu venho aqui, ele quer o nome do município, olha, código e nome aqui do lado, um lado do outro, seleciono apenas duas, do F4, as duas colunas, certo? O meu dado, ou seja, minha informação está na minha segunda coluna, digito o numeral 2, ponto e vírgula e 0. E agora fecho meu parêntese e dou Enter. Ele já traz para mim a informação. Dou Ctrl C, vou até lá embaixo, seleciono tudo e dou Enter. Ou posso ir com o meu botão direito, colar especial e assim vai embora, ok? Você sabe colar apenas as fórmulas já. Feito isso, eu já respondi até a quinta questão. Vamos agora na página 4. Olha o que ele está pedindo na página 4. Aqui é se na minha opinião, talvez a mais complicada de fazer, porque ela exige um pouco mais de conhecimento. Então você tem que estar muito atento à explicação aqui. Olha o que ele pede. Utilizando o quadro de crescimento populacional abaixo, está aqui ele, informe na coluna D de dado qual seria a população dos municípios abaixo e logo na coluna E faça o teste de verdadeiro, beleza? E aqui ele dá uma observação que ela não é tão importante, pode ser utilizado duas casas decimais ou utilizar o arred, tranquilo, nós não vamos utilizar. Então vamos lá. Feito isso, a análise do que ele quer, ou seja, tu analisaste a pergunta, eu preciso entender essa população estimada, é isso que ele quer. Ele quer que dentro aqui do quadro de crescimento populacional você enquadre essa população estimada aqui em cada intervalo e traga esse crescimento aqui, ó, percentual de crescimento. E na nova população você já precisa sair fazendo o cálculo. Então primeiro nós iremos fazer bem aqui. Eu vou trazer os percentuais de crescimento, porque eles vão funcionar tanto para essa coluna como para essa aqui. Olha só, você vai usar agora as fórmulas que são muito usadas, ou seja, as fórmulas condicionais, as funções condicionais do Excel, que eu uso a função C ou E, beleza? E aqui a gente vai usar agora em conjunto C e E. Então, C e o que ele está dizendo? Se ao mesmo tempo esse numeral aqui, ó, de população estimada for maior ou igual, eu estou digitando aqui, ó, for maior ou igual a esse numeral que está na minha primeira linha, meu primeiro teste lógico está aqui, e eu travo agora com F4. E ao mesmo tempo esse numeral, eu clico nele de novo, está aqui ele, estou clicando nele aqui, olha ele aqui, ó. Está na C14, na C14, bem aqui, ó, 14C. Se esse numeral for menor ou igual a esse outro numeral, aí eu travo esse numeral, fecho meu parêntese, ponto e vírgula, e agora que eu vou trazer, se esses dois ao mesmo tempo, esses dois testes lógicos, ao mesmo tempo forem verdadeiros, e os dois têm que ser verdadeiros, então, ponto e vírgula, que significa então, ele vai trazer o resultado 2%, beleza? Aí eu travo aqui, ponto e vírgula. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aqui, ó, tá vendo quando abre a seta para cima e para baixo, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Eu estou arrastando porque eu vou precisar trazer aqui para baixo as fórmulas. Eu não vou continuar digitando aqui. Como é que eu faço isso? Fica mais bem arrumado e didaticamente você entende melhor. Eu seguro no Alt e teclo no Enter. Alt, tecla Enter. Ele pula para a linha, ele vai para a linha logo abaixo. Feito isso, eu vou copiar, certo?
Eu vou copiar aqui, eu dei um F2, você dá um F2 para poder editar aqui dentro. Deu o F2, aí você consegue editar. Você dá um Ctrl C em tudo isso, você vai aqui para baixo, dá um Ctrl V de você, certo? Olha agora, eu já fiz o primeiro teste na primeira linha, eu preciso fazer em cada uma das linhas, então eu só faço pular. O que era linha 7, eu digito linha 8, ok? E aqui eu só vou trocando de uma maneira bem automática e bem rápida de fazer. E agora eu venho em Alt, Enter e dou Ctrl V de novo, 8, aqui é 9. A gente vai até a linha 11, você pode notar aqui, ó, até a linha 11, certo? Então, 9. É bom que fica mais fácil porque a gente se referencia pela linha 7 e a gente não se confunde aonde devemos trocar. 10. Pode notar que lá embaixo também já vai trocando e vai fazendo com que as referências sejam as que tem que ser usada em cada caso. Feito isso, nós temos agora a 11ª linha, que é a última, né, de teste. Feito isso, tá aqui, ó, 11. Pegamos e aqui, se der tudo errado, você coloca vazio e quando você for fechando agora os parênteses, você vai notar que vão piscando os parênteses bem aqui até piscar esse último. Então a gente vai fechando. Piscou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E eu dou Enter. Olha o que aconteceu. Eu vou fechar aqui. Como é que eu fechei? Shift Ctrl, a letra U de urubu. Aí ele fecha o que estava todo aberto. Ele fecha aqui na minha barra de fórmulas. Para ficar mais fácil, eu fiz aqui fora apenas o percentual. Quando você for fazer, pode ser que na sua planilha não esteja formatado para percentual. Pode ser que esteja assim. Ó. Eu vou dar o Ctrl 1, pode estar no geral. Então o resultado vai vir assim. Você tem que dar o Ctrl 1, vem aqui em número, categoria, em porcentagem, dá OK e já faz para todo mundo. Feito isso, a gente já está com meio caminho andado. Eu vou até aqui embaixo e colo a minha fórmula. Ele já achou os percentuais para cada um de crescimento, certo? Agora, eu preciso da nova população. A nova população é muito fácil de achar. Eu dou igual e eu vou pegar e multiplicar a população estimada pelo 1 mais o percentual de crescimento. O que significa esse numeral 1? Para o Excel, o numeral 1 relacionado à percentagem é 100%. Então, ele está pegando 100% mais esse percentual. Então, ele vai multiplicar esse valor por 104%. Tá? É isso que ele vai fazer. Está aqui. De maneira bem rápida e eficiente. Dá para fazer essa mesma fórmula aqui, Marcelo, e pegar e aplicar o cálculo bem aqui? Dá para fazer também. Nós não vamos fazer, mas dá para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas na primeira linha para que você tenha esse exemplo, certo? Isso é muito importante. Então, eu vou copiar esse primeiro aqui, dou um Ctrl C. E eu venho bem aqui, ó, e colo essa fórmula bem aqui. Aqui, aí, o que eu faço? Para que aconteça, agora eu vou fazer apenas a primeira linha. Então, ó, esse numeral, bem aqui o cálculo, tá vendo que eu estou fazendo? Vezes, abrir meu parêntese 1 mais. É a mesma coisa que eu estava fazendo agora há pouco. E eu venho, fecho o meu parêntese e agora eu vou repetir para todos. Eu dou um Ctrl C aqui. Feito esse Ctrl C, o que é que eu vou fazer? Eu vou automaticamente apenas ir trocando, como eu fiz ainda agora, as linhas, sem nenhum prejuízo para o meu cálculo. 9, bem aqui 10, eu vou colando e vou já colocando 10, e bem aqui 11. Eu só vou selecionando e aqui já me dá o 11º. Está aqui, da mesma forma que ele havia demonstrado 26.757, ele veio e trouxe porque ele está calculando aqui. Marcelo, mas então não precisa dessa coluna? Precisa, porque ela que vai referenciar se está verdadeiro ou falso aqui nessa coluna, então eu preciso dela. E na realidade ela fica mais fácil depois de fazer o cálculo assim, né? Do que você ter que recorrer a esse tipo de cálculo. Para quem ainda não tem a prática, é um pouco mais complicado.
Eu vou fechar aqui a minha barra de fórmulas e agora nós vamos fazer o teste lógico para dizer se está verdadeiro ou falso. O que ele está pedindo? Inserir como verdadeiro todos os municípios cujo o critério, colocar bem aqui, ó, o critério cujo o acréscimo aliás, da população foi de 4% para os demais falso. Ele não está dizendo que é maior nem menor, é igual a 4%. Então, se essa célula ela foi igual a 4%, aí você digita 4% mesmo, então escreva verdadeiro entre aspas duplas, verdadeiro. Se não, aí fecha aspas duplas, senão não funciona, senão falso. Fechou as aspas, ok? E fechou o meu parênteses. Ele já trouxe aqui, ó, verdadeiro. Aonde for diferente, deixa eu até aqui embaixo, aonde for diferente ele vai dizer que é falso. Pode anotar, ele já está funcionando. A sexta questão está resolvida. Aqui na quinta questão, ele está pedindo para fazer uma tabela dinâmica, ou ela, né? Pode ser examinador como examinadora. Estão pedindo para fazer uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico livre nesta aba, com informação das abas anteriores. Então, onde nós podemos usar qualquer uma das abas. Vamos usar, para facilitar a nossa vida, essa abinha aqui, que está trazendo na página 2 a quantidade de municípios. Então, volto aqui, eu vou inserir a minha tabela dinâmica bem aqui. Então, inserir, vamos lá, inserir tabela dinâmica e tabela intervalo. Eu venho aqui na página 2 e seleciono esse intervalo aqui e dou OK. Quando eu seleciono esse intervalo e dou OK, ele já aparece aqui, que o meu título F, quantidade de municípios. Trago o F para cá e quantidade de municípios para valor, que ele vai somá-los. E aqui eu posso trocar o nome em cima dele, municípios. E ele já trocou a quantidade de municípios de maneira automática. Eu posso fechar aqui os campos da tabela dinâmica e agora eu posso mandar inserir um gráfico, porque ele está pedindo um gráfico também. E eu insiro um gráfico e para ficar melhor eu posso apagar esse total daqui, clicar nesse daqui também, apagar, e você vai notar que quando eu aumento ele fica melhor visualmente, certo? Então você pode fazer o gráfico que você quiser e que melhor se adequar a cada situação. Eu apago as linhas e vou colocar agora os rótulos, os títulos dos rótulos aqui. Como é que eu coloco? Eu venho aqui em Design, adicionar elemento de gráfico, rótulos de gráfico, vou colocar aqui os rótulos externos. E ele automaticamente, toda vez que tiver alguma mudança na base de dados aqui, a tabela dinâmica ela precisa ser atualizada. Como é que eu atualizo a tabela dinâmica? Atualizar tab dinâmica. Para atualizá-la, inclusive vou até baixar o gráfico mais para cá para ficar isso, porque isso é muito importante. Você vai em dados e depois de dados você vai em atualizar tudo. Atualizar tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Existem outras formas de como fazer isso também. Você vem aqui em dados, olha, atualizar tudo e clica aqui em atualizar tudo que ele atualiza. Você pode também vir com o botão direito na própria tabela dinâmica e mandar atualizar apenas essa tabela dinâmica, porque você pode ter uma ou mais tabelas dinâmicas em cada ferramenta que você esteja construindo. Agora aqui na página 6, ele está pedindo algo muito bacana. Olha, usando o índice e corresto preencha abaixo. Mas além do índice e corresto, eu fiz de outras formas para ficar melhor explicado para você e você ter um ferramental a mais na hora que você precisar. Ele está dando duas, olha só, duas variáveis. Eu vou colocar aqui, ó. Ele pede duas variáveis. Ele pede duas variáveis. Então vamos lá. Como ele pede duas variáveis, é muito importante saber que o corresp o índice junto com o corresp, ele trabalha com apenas uma variável. Mas ele passa a trabalhar com duas variáveis quando você trabalha da forma matricial, e é isso que nós vamos fazer aqui. Mas a forma matricial, na minha opinião, ela
é a aplicação mais pesada. Então, quando você vai fazer para apenas um relatório, alguma coisa assim pontual, usa, muito bacana. Mas se for para uma coluna que vai ter que trazer as informações, tome muito cuidado, porque ela vai travar a tua planilha, porque ela vai deixar muito pesado, mas muito pesada mesmo. Então vamos lá, igual, índice, o que muda aqui é só a partir do CORRESP. Então, a tua matriz, ele quer saber a quantidade de população, é o único dados que você consegue trazer e correlacionar. Então, nós vamos trazer essa informação. Vamos apontar para cá, F4, população estimada, volto para cá, para a página 6, e agora, eu já dei um F4, ponto e vírgula, e agora eu preciso voltar lá, só um segundo, vou apagar aqui, porque eu não coloquei o ponto e vírgula. Então, selecionei, certo? Feito isso, olha, F4 e ponto e vírgula. Agora eu posso voltar para a página 6. Voltei para a página 6 e agora eu vou começar a aplicar. Eu apago aqui e aplico o CORRESP. O CORRESP pede o valor procurado, só que agora o valor procurado ele tem duas variáveis. Olha, ele pede duas variáveis, que é a UF e o nome do município. Então agora eu tenho que concatenar os dois. Eu clico em um, se eu quiser dar F4 ou não, fica a meu critério. E comercial, e clico sobre o outro, F4, ponto e vírgula. Como eu usei esse primeiro, eu tenho que agora, aqui ó, em matriz procura, fazer também concatenado ele aqui, mas primeiro a UF, depois depois o nome do município. Olha só, base de dados, eu venho aqui ó, na UF, vou e seleciono ela toda, certo? Eu só livro aqui ó, os títulos e dou F4, olha, o e-comercial, eu vou até aqui embaixo, olha, puxar para ficar um pouco maior para que você enxergue tudo. Feito isso, agora eu vou no nome do município e venho aqui o nome do município e seleciono todo o nome do município e F4. E agora eu dou ponto e vírgula, ele pede o tipo de correspondência, ele é correspondência exata, então é o numeral 0. Fechei meu parênteses e fechei. Eu não preciso aqui colocar ponto e vírgula e 1 como a gente faz nas outras, porque é matricial. Para que funcione de forma matricial, eu tenho que agora teclar no Shift Ctrl, ao mesmo tempo seleciono essas duas teclas e a tecla Enter. Ele traz que a população da cidade Abaíra, que é da UF lá da Bahia, é de 9.132. Beleza. Agora vamos usar a técnica usando o índice com uma coluna auxiliar. É a mais fácil e mais usada também. E isso é muito importante eu te falar, é a mais usada mesmo. Então nós vamos ver se primeiro nós temos essa coluna auxiliar. Aqui na base de dados, eu volto aqui e eu crio uma coluna auxiliar que vai englobar as duas variáveis. Eu vou aqui para o lado e eu já havia feito. Olha aqui, então igual, só para que você veja como está feito. A UF, eu aponto aqui ó, para a minha coluna da UF, e comercial, e aponto para a minha coluna do município, e Enter, Ctrl C, vou até embaixo e colo todo mundo. Já criei a minha coluna auxiliar, certo? Eu volto aqui e agora eu começo a fazer o meu índice, olha, índice, a minha matriz será a mesma. Aí eu clico, se eu quiser clicar sobre toda a coluna, nesse caso eu posso clicar, não existe problema, F4, ponto e vírgula, CORRESP. Então, eu tenho agora o CORRESP. Fez o CORRESP, ele está pedindo o valor procurado. Eu volto aqui na página 6 e aponto para os dois critérios. Então, o F, nesse caso, é Bahia, e comercial, e o nome do município, Abaíra, certo? Ponto e vírgula, e agora ele vai pedir matriz procura. Agora que eu vou usar a minha coluna auxiliar, eu seleciono toda ela, dou um F4, ponto e vírgula, ele está pedindo agora correspondência exata é 0, fechei. Aqui sim eu uso ponto e vírgula e o numeral 1, porque é na primeira e única coluna lá da minha matriz que eu selecionei no início. Fechei o meu parênteses e dei Enter, a mesma informação retorna. Agora nós vamos usar uma técnica
que para mim é a mais eficiente, porque a fórmula ela já é uma fórmula matricial e ela não precisa do Shift Ctrl Enter para funcionar de forma matricial, que é o somar produto. Somar, ok? Somar produto. E eu vou criar matrizes que vão se relacionar com essas variáveis dentro de novos parênteses. Então, a primeira é o F, certo? E eu clico aqui na base de dados, volto para a minha base de dados e a primeira aqui é o F. Seleciono apenas até aqui o limite, então só para que você veja, olha aqui, não passou daqui, nem peguei aqui em cima. Feito isso, eu vou dar um F4 igual, preciso dizer que isso aqui tem que ser igual, volto aqui na página 6, isso tem que ser igual a Bahia, que é o FBA, beleza? Eu vou dar um F4, fechei meu parêntese, vezes, abri meu parêntese. Agora eu vou relacionar com o nome do município. Volto aqui na minha base de dados, de novo, seleciono a parte aqui de baixo, seleciono tudo, F4 igual. Feito isso, volto aqui na página 6 e aponto para mais essa variável, dei F4, fechei o meu parêntese, vezes, abri o meu parêntese. Agora eu vou trazer para cá a coluna onde estão as informações de população, as informações populacionais. Então eu já abri o meu parênteses, já coloquei o vezes, abri o meu parênteses, venho aqui em base de dados e clico aqui dentro e dou um F4 usando como padrão. Fechei o parênteses, fechei de novo e dou Enter. Olha como ele já traz a informação. Então, para mim, essa é a função mais eficiente, porque ela não pesa tanto e você pode usar numa coluna se quiser. Agora, a última técnica, e eu não recomendo que você use, mas é importante você saber porque ela existe, é você usar o PROC-V de forma matricial. Como é que usa? Igual, PROC-V, é muito parecido com o CORRESP. Agora, o valor procurado são os dois. Ó. Eu apontei para Bahia, E comercial, e apontei para o município. Ponto e vírgula. Matriz, eu começo por uma dessas matrizes lá. Aqui tiver mais à minha esquerda, olha só. Aqui está mais à minha esquerda é a UF. Então eu pego a UF, seleciono essa UF toda e vou até a informação que eu quero, que é população estimada. Daqui para cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, são 5 colunas. Então tem que gravar isso, 5 colunas. Dei um F4, E comercial. E agora eu vou selecionar a partir do município, de novo, a partir do município, lembra que eram 5 colunas? Olha, aqui é 1, 2, 3, 4, deixa eu tirar daqui para você poder ver, 4, mais uma coluna 5. Dei F4 e note que agora que você vai colocar qual é o número índice coluna, ponto e vírgula, número índice coluna é coluna 5, ponto e vírgula 0, fechei, Shift, Ctrl, Enter, e ele retorna a informação. Qual é a diferença, Marcel? Porque você não usa então também essa função? Porque quando você escreve qualquer coisa até aqui, onde ele pegou a seleção, ele vai trazer informação. Então, não tente fazer dessa forma, faça às vezes só para mostrar que você tem um pouco mais de conhecimento, beleza? Fiquem muito atentos porque as grandes empresas, as médias empresas, as pequenas empresas estão usando testes práticos de Excel. Isso já virou uma realidade e eu sou totalmente a favor, não porque eu ensino Excel, porque como é que você vai contratar um engenheiro, por exemplo, e ele não sabe fazer cálculo estrutural? Como é que você vai contratar um médico para fazer uma cirurgia se ele não sabe fazer uma cirurgia? É o mesmo princípio que eles estão usando para as pessoas que dizem que sabem usar e têm as competências para fazer análise de dados e sabem usar o Excel. Beleza? Fique muito atento, muito atenta, porque isso é uma realidade. Lembrem que vocês podem e devem sempre entrar em contato com a gente se tiver alguma dúvida, tanto nos comentários dos vídeos, assim como nos nossos canais de comunicação no Facebook, o Mago do Excel, assim como também no nosso Instagram, o Mago do Excel, tudo junto. Nos siga no Instagram, recomende o nosso canal
no Instagram, temos também um canal no YouTube que é o mesmo, o Mago do Excel. E vocês vão entender que além dos cursos completos que ensinam desde o básico ao avançado, nós também ensinamos a fazer ferramentas do zero. Temos cursos específicos para construção de planilhas. Eles são fantásticos. Como a gente fez agora, construímos do zero as respostas de um teste prático. E não esqueça, o meu nome é Marcel, o Mago do Excel, e eu estou muito grato.